Vamos então, meus amigos, começar o nosso estudo de hoje, dando continuidade no estudo do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. O item número 128, nós vamos continuar a partir da questão número 10, que é aquela entrevista que Kardec fez com São Luís sobre a questão da materialização, a questão da materialização da formação de objetos pelos espíritos, aqueles objetos aparentes pelo menos, mas dando a eles algumas propriedades, deixando-os mais sólidos. E até mesmo Kardec abordou aqui uma questão interessante, que é a produção de substâncias por parte dos espíritos, ou transformação em suas propriedades, afetando a nossa afetando a nossa vida aqui no mundo físico, né? Ou seja, os espíritos interferindo diretamente aqui na nossa vida material, e não apenas através da influência moral, mas também através da ação física propriamente dita. Então nós tínhamos parado aqui na questão número 10, que aqui todo esse assunto gira em torno daquela tabaqueira, né? Porque, por incrível que pareça, que cada vez que nós estudamos o livro dos médiuns e nos deparamos com esse capítulo de formação de objetos, esse assunto acaba entrando em pauta. Mas a gente lembra que, apesar do exemplo que Kardec trouxe para nós, na formação desse objeto para causar determinada impressão naquela pessoa que assistia ali a manifestação do espírito, nós temos ali os mais variados exemplos que podem nos dar também um parâmetro desse mesmo efeito, que é o caso que, como nós conversamos, espíritos que têm uma ligação religiosa muito forte, principalmente com o catolicismo, porque tem ali as suas vestes, tem os seus objetos de culto, né? Então alguns espíritos querem se manifestar para trazer alguma mensagem, trajando aquelas mesmas roupas, portando aqueles mesmos objetos, como por exemplo um crucifixo, um livro religioso, um terço, por exemplo, que é bastante comum dentro desse ambiente, assim como também as próprias vestimentas. Então o estudo acaba ficando a observação desse fenômeno acaba ficando bastante abrangente nas mais variadas circunstâncias, né? Basta apenas que o espírito mentalize aquela sua característica física que tinha quando era encarnado, ou inconscientemente ele já acaba produzindo também esse mesmo efeito visual para os encarnados, né? Pois é, exatamente, Braz, né? O interessante é que essa senhora que observou aquela presença, e também junto com aqueles objetos, mostrou que não foi simplesmente uma criação mental para aquela senhora, foi uma visão real dela, naturalmente dentro da faculdade mediúnica que ela possuía, essa habilidade que ela possuía, essa sensibilidade maior. Então ela realmente observava a presença de fato do espírito, não era uma criação mental, como acontece, por exemplo, nos sonhos, em que você pode produzir ali alguma imagem para que o indivíduo se iluda diante daquela imagem, diante daquela presença, daquela situação. Muito bem. Aqui para nós, então, nós paramos na questão número 10, como eu coloquei para vocês. Na questão número 9, só para a gente fazer aqui uma recapitulação, que aí já entra na questão da mudança das propriedades da matéria, e nesse caso tratando das substâncias. Aqui no caso daquela tabaqueira, possuía dentro dela naturalmente o rapé, aquela substância característica utilizada, né, para provocar espirros. Abrindo então aquela tabaqueira, Kardec perguntou se aquela senhora, vendo a tabaqueira na mão daquele espírito, ela encontraria dentro dela também a substância que
se ela teria o mesmo efeito que a substância original, a substância verdadeira. E aí então, na questão número 9, se ela abrisse, provavelmente encontraria tabaco. E se o tomasse, espirraria? Disse que sim, espirraria. E na questão 10, então o espírito pode dar não somente a forma do objeto, mas também as suas propriedades especiais? A resposta, se o quiser. Foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás provas da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria e que estás longe de supor, como já disse. Aqui, nesse caso, é só um instantinho, mãe. Fecha para mim ali, por favor. Nesse caso, falando sobre essa questão das propriedades, a gente lembra principalmente dessas substâncias que nós utilizamos aqui no nosso mundo físico. Para quem gosta de estudar um pouquinho de química, nós temos ali um capítulo muito interessante que é a química orgânica. E essa química orgânica, ela naturalmente, ela é trabalhada em cima de uma cadeia de carbono, né? Então formam ali açúcares, formam álcoois, formam outras substâncias, sempre na combinação desses elementos. E lembrando também que os espíritos, quando trabalham com essa substância, mexem com suas propriedades mais elementares, eles trabalham então exatamente com esses elementos que se encontram dispersos na natureza, apenas fazendo uma combinação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o tabaco, levarmos para um laboratório e tentarmos entender exatamente qual é a cadeia, quais são os elementos que compõem essa cadeia orgânica dessa planta, no caso mesmo ressecada e tudo mais, ela contém ali as suas propriedades. E aí então, fazendo essa combinação, nós teríamos então uma cadeia bastante complexa. E os espíritos, lembrando que eles também podem produzir essas substâncias naturalmente dentro de certos limites, não apenas no limite de criação, mas no limite também da permissão para que isso aconteça. Porque do contrário, nós teríamos assim, né, uma intervenção muito direta dos espíritos no mundo material, nos privando do livre-arbítrio e da oportunidade de nós descobrirmos, de nós desenvolvermos o nosso intelecto e vivenciarmos as nossas próprias experiências sem esse tipo de interferência, né? Não, criando drogas, criando medicamentos, isso interferia, né, Brás? Porque se você pensar que eu sou um espírito tomado por uma revolta muito grande, com desejo de vingança, e eu tenho essa oportunidade de criar essas substâncias, eu poderia envenenar as pessoas, eu poderia muitas vezes curá-las, tirando delas a oportunidade de passar por uma prova, por uma experiência difícil necessária para o seu desenvolvimento. Então os espíritos teriam uma interferência direta e acabaria então, não seria, a palavra não seria atrapalhando, mas seria exatamente impedindo que nós nos desenvolvêssemos pelos nossos próprios esforços. Por isso então, colocado, esse rapé poderia ser criado se o quisesse sim. Então foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terás prova da ação poderosa que o espírito exerce sobre a matéria que estás longe de supor, como já disse. E lembrando também que quando nós falamos sobre essa questão de criar essas substâncias para nos ajudar de alguma forma, quando há permissão para isso, não é o caso da gente falar nisso ainda, mas a gente vai poder trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão. É o caso, por exemplo, das substâncias que nós utilizamos ou que os espíritos utilizam para promover curas, né, fluidificando águas, a água que é colocada, né, lembrando que a água é um elemento neutro e bastante suscetível a essas alterações. E aí então você vai no centro espírita, as pessoas colocam aquelas garrafinhas clássicas em cima da mesa para fazer ali a magnetização, para fazer ali trabalhar as suas propriedades para que se tornem curativas. E aí então é muito comum que os espíritos digam que cada indivíduo coloque a sua própria água, né? Não apenas essa questão da magnetização, filhinha, mas é a questão mesmo de mudar a propriedade da água. Algumas vezes percebe-se que a água muda de sabor, algumas vezes ela muda de cor, ela muda muitas vezes até de densidade, dependendo do trabalho que é feito. E aí, então os espíritos orientam que cada pessoa deve ter a sua própria garrafa, porque vai ser feito um trabalho de produção de uma substância para que cada pessoa tome ali a medicação necessária para a sua necessidade. Então eu
coloco a minha garrafa, eu tenho ali uma necessidade, por exemplo, um problema gastrointestinal, de gastrite, e os espíritos dizem, olha, põe a água ali direitinho, que isso vai complementar o tratamento médico que você faz, vai te ajudar. E de repente aparece alguém com depressão e vai tomar a mesma medicação. Dentro da nossa visão, exatamente, né, mas bom dia, querida, fica amarga também. Muda sabor, fica mais adocicada, mais amarga. Então há essas propriedades realmente que acontecem. E se fizerem uma análise dessa água, muitas vezes não conseguem encontrar nenhum tipo de composto, pelo menos conhecido pela nossa ciência, porque a água continua sendo água. Mas quando se fala em fluidos, nós já entramos na parte do magnetismo, já entramos na parte de substâncias que fogem ao conhecimento da nossa ciência. Daí então que os espíritos têm condições de fazer essas mudanças. Se eles podem, através dessas mudanças, lembra que não é nada de, não pensemos em se eles fazem remédios ou se eles fazem veneno. Pensemos apenas numa composição química, que a partir do momento em que há essa alteração, essa composição vai promover algum tipo de efeito sobre o nosso organismo. E aí então, como o próprio Kardec fala, né, ele lembra bastante sobre isso, ele vai falar um pouquinho mais, essa diferença de um remédio para um veneno, e a própria ciência diz isso, né, a diferença do remédio para o veneno é apenas uma questão de dose. É a dosagem que você toma daquela substância. Então, mudando essa cadeia orgânica, nós também mudamos as características daquela substância, acrescentando um átomo de um elemento, trabalhando ali a sua molécula e tudo mais, né? Então os espíritos podem fazer isso através dos fluidos porque eles lidam com os elementos primordiais, os elementos primários da nossa natureza material. Isso é possível fazer. Claro que quando se fala para a ciência tradicional, não é possível fazer nenhum tipo de mudança, até mesmo porque o mundo espiritual não é nem considerado nesse caso. E quando se fala sobre essa questão dos fluidos manipulados, como os espíritos nos orientam, e até mesmo a forma como as pessoas trabalham hoje com esses fluidos, no caso dos magnetizadores, nos casos dos médiums, passistas e tudo mais, essa capacidade ou essa potencialidade dos indivíduos acaba não sendo considerada. Então, naturalmente, nós estudamos isso dentro do âmbito espírita, ou dentro do âmbito espiritualista, porque isso não é uma propriedade do espiritismo, mas uma propriedade do espírito. E aí isso pode acontecer tanto como acontece, por exemplo, na água benta. O que é a água benta dentro do ambiente católico? Ou mesmo dentro do ambiente protestante? É uma água constituída com propriedades do mundo espiritual. Quais são as suas propriedades, eles ignoram até mesmo pelo fato de não ter interesse em estudar. Exatamente saber como os espíritos fazem isso, por que eles fazem, quando eles fazem, o que acontece. Apenas rotulam como sendo uma água benta, que ela tem propriedades especiais. E dizem, essa água aqui é milagrosa, porque ela curou. Essa água é milagrosa, porque ela fez tal coisa. Mas qual é exatamente o milagre que ela acontece? A gente lembra hoje que, se nós pegarmos a nossa própria ciência tradicional, da química, da física, muitos milagres acontecem por efeitos dentro dos padrões das leis naturais, mas que nós desconhecemos. Então as pessoas dizem assim, né, nossa, isso aqui foi um milagre o que aconteceu. Não foi milagre, foi simplesmente um efeito da lei que teve um efeito positivo. Né? O Braz lembrou também o óleo de ungir, a mesma coisa. Então, quer dizer, o óleo acaba sendo, na verdade, o elemento básico, mas as propriedades fluídicas que acabam se misturando com esse óleo e trazendo os seus efeitos positivos, isso acaba não sendo considerado. Então é sempre a ideia do milagre, a ideia do sagrado, a ideia do abençoado, mas não se preocupe em estudar exatamente essa realidade dos fluidos que são trabalhados pelos espíritos. Então, vimos aqui que no caso de uma tabaqueira, embora o pó propriamente dito seja apenas a materialização de uma substância, a sua constituição orgânica, né, da sua química orgânica, e isso os espíritos conseguem manipular. Na questão 111, para a gente continuar um pouquinho mais aqui esse assunto, suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que uma pessoa tomasse, ficaria envenenada? A resposta, o espírito poderia fazê-la, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Mais uma vez, essa ideia do remédio, essa ideia do veneno, é apenas a questão
da substância, do efeito que ela provoca em nós, mas que na verdade ela é simplesmente um composto que provoca um efeito sobre o nosso organismo, que pode ser um efeito positivo, que pode ser um efeito negativo. Essa ideia, só para vocês terem uma noção, quando a gente fala sobre peçonha, por exemplo, para quem gosta de estudar sobre os animais peçonhentos, para quem gosta de estudar biologia, nós temos ali a peçonha. A peçonha não é um veneno. Muitas pessoas dizem assim, essa cobra é venenosa. Na verdade ela não é venenosa, ela é peçonhenta, porque a peçonha, a substância, é muito diferente do veneno. E no caso dessa peçonha, por exemplo, nós temos ali vários tipos de animais, vários espécimes de cobras, que cada uma tem uma peçonha diferente. De uma cobra você tem ali um tipo de substância que provoca a degeneração dos tecidos. E aí então começa a matar o tecido do indivíduo, começa então a entrar em necrose, e isso acaba provocando a morte. Mas não é o veneno que mata, mas é o efeito daquela substância. Outros tipos de cobra provocam efeitos paralisantes. E aí então começa a afetar o sistema nervoso da pessoa, e aí então ela acaba parando de respirar porque o seu sistema respiratório acaba ficando paralisado. Outros acabam tendo efeito, por exemplo, de toxinas que acabam afetando o seu sistema renal. Então, mais uma vez, nós temos ali várias espécimes de cobras, cada uma com um composto diferente. E se pegar uma gotinha desse veneno, levar para o laboratório de química e começar a destrinchar a sua composição, a gente vai ver uma cadeia orgânica extremamente complexa. Da mesma complexidade, por exemplo, como o açúcar. Pega um grão de açúcar, dissolve, faz a análise orgânica dele e vai perceber também uma cadeia extremamente complexa. Então nós falamos simplesmente de manipulação de elementos e de combinação. O efeito dessas combinações vão afetar o nosso organismo positivamente ou não. Por isso, então, aqui mais uma vez, os espíritos poderiam fazer uma substância nociva? Poderiam, tanto quanto fazem uma substância saudável, uma substância salutar. Simplesmente com essas manipulações. Naturalmente exige conhecimento, naturalmente exige técnica do mundo espiritual, não é qualquer um que pode fazer, e quando pode fazer, não faz sem autorização do mundo espiritual, porque se um espírito quer nos prejudicar, a gente lembra que imediatamente, se não houver merecimento, se não houver necessidade, de imediato há essa proteção do mundo espiritual. Então, essa intervenção ela não é tão assim oba-oba como a gente imagina, que os espíritos podem fazer o que eles quiserem. Eles podem ter vontade de fazer, mas da vontade para a realização já é um passo bastante distante. Nós falávamos, por exemplo, também aqui na questão número 12, poderia fazer uma substância salutar apropriada à cura de uma doença? E isso já aconteceu? A resposta dos espíritos, sim, muitas vezes. Aqui a gente, diferente da época de Kardec, em que hoje os centros espíritas não se tornaram apenas um centro de estudo, uma sociedade de estudo, mas se tornou realmente um pronto-socorro, onde muitas pessoas vão em busca da cura, vão tomar o passe, diferente da época de Kardec. Naquela época as pessoas se reuniam para se comunicarem com os espíritos em busca de instrução, em busca de uma orientação. Já nos tempos atuais, mudando um pouco essas características, as pessoas vão ao centro espírita sim para estudar, também para participar dos fenômenos, mas muitas vezes por causa da cura. Principalmente por causa do passe, de tomar aquela aguinha que todo mundo gosta, e coisa e tal. A pessoa não está bem, a primeira coisa que ela pensa, eu vou lá no centro tomar um passe, vou lá no centro para poder magnetizar essa água para mim aqui. Só que o fluido magnético ele não vem puro, ele vem misturado com as propriedades necessárias para que o indivíduo possa se recuperar. Então, nos tempos atuais, nós vemos isso acontecer com muito mais frequência. E como nós colocamos, isso, para quem já fez uso dessas substâncias, percebe que a água realmente muda suas características de sabor, de cor, de densidade. Algumas vezes a gente percebe que a água muitas vezes fica até muito mais oxigenada, né, com muito mais bolhas de oxigênio depois de se submeter a esse tipo de influência. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas mudanças de perfume, do odor de um determinado ambiente. Algumas vezes um cheiro mais perfumado, outras vezes um cheiro mais de éter, dependendo do ambiente de cura. Então, essas substâncias que ficam suspensas no ar são produzidas pelos espíritos através dessa transformação. A gente lembra que não foi criada a substância,
mas houve uma transformação dos elementos que consequentemente provocaram aquele efeito. Porque dá a impressão assim que os espíritos criaram um perfume e jogaram no ambiente. Na verdade, eles não podem criar o nada do nada. Então eles aproveitam aqueles elementos básicos que existem naquele local, naquele ambiente, e promovem a sua transformação, provocando esse efeito. E o que é o cheiro exatamente? Analisando um pouquinho sobre o sistema olfativo, para quem gosta de estudar um pouquinho de anatomia, de biologia e tudo mais, nós temos alguns sensores nas nossas narinas que captam substâncias suspensas no ar. A partir do momento em que uma dessas substâncias, uma dessas moléculas suspensas entram em contato com com esses nossos sensores, eles provocam algum tipo de irritação. Essa irritação pode ser agradável ou pode ser desagradável, mas o nosso cérebro, tendo um banco de dados, consegue identificar que aquele tipo de irritação representa um cheiro de chocolate. Um outro tipo de estímulo representa o cheiro de um perfume. Um outro tipo de estímulo representa, por exemplo, um cheiro de carniça, um cheiro desagradável de um elemento em decomposição. Então, na verdade, as moléculas estão simplesmente suspensas no ar. E do modo como elas tocam esses nossos sensores, o nosso cérebro interpreta. Então, na verdade, você não está sentindo o cheiro de chocolate. Você está identificando aquela substância como sendo de chocolate. Mas se eu dou para vocês cheirarem uma substância que vocês não conhecem, em que uma informação que não existe nesse banco de dados de vocês vão dizer assim: eu estou sentindo o cheiro de uma coisa que eu não conheço. Isso porque a gente não teve contato ainda e a gente não elaborou aquela informação. A mesma coisa acontece visualmente. A gente olha para tudo quanto é coisa, a gente identifica, não porque o livro é um livro, mas porque aquele formato, aquela informação que existe ali, acaba sendo interpretada pelo meu cérebro como sendo um livro. Mas se eu pego um objeto qualquer, de um país desconhecido, de um local desconhecido, e mostro para vocês, vocês vão olhar e vão dizer assim: olha, eu não sei o que é isso. Na verdade, não é porque você não sabe o que é aquilo, é porque o seu cérebro não tem aquela informação armazenada no seu banco de dados. A mesma coisa acontece com o nosso paladar. Eu coloco alguma coisa na boca, sinto aquele sabor, bom dia pessoal, sinto aquele sabor, de imediato ali as minhas glândulas gustativas, naquele caso, elas vão captar essa informação, mandar para o meu cérebro e ele vai interpretar também. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque quando os espíritos modificam as características de uma substância e deixam essas substâncias suspensas no ar, eles fazem aquela composição dentro daquela cadeia orgânica que nós comentamos, e aí então eu sinto o cheiro. Aquela substância vem, toca nos meus sensores e eu sinto o cheiro agradável de perfume. Dependendo do ambiente que você vai, sentem esse cheiro, por exemplo, de enxofre. Aí vem aquela ideia do inferno, aquela coisa toda. Vem, por exemplo, o cheiro de incenso. Algumas vezes as pessoas sentem. Mas não tem nenhum incenso aceso naquele lugar. Não tem nenhum tipo de perfume. Aí então nós começamos a sentir o cheiro dessas substâncias, a captar essas substâncias que foram criadas pelos espíritos. Então a gente vê como é interessante as coisas acontecerem. O modo como eles trabalham essa matéria elementar, essa matéria básica, fazendo ali as suas composições, criando então esses elementos que nós conhecemos, mas que para nós também representam, de certa forma, um tipo de mensagem. Você estando num ambiente, o espírito se manifesta e você sente cheiro de perfume, imediatamente a gente faz uma associação de que o espírito é um espírito elevado. Ao mesmo tempo, se aparece um espírito se manifestando, ele não precisa dizer absolutamente nada. Só o fato dele emitir um cheiro de enxofre, por exemplo, a gente associa naturalmente como sendo dele, a gente já pensa que esse espírito não é lá aquelas coisas. Então, na verdade, o cheiro, o paladar, o visual, a mensagem auditiva, escrita, tudo representa mensagens para nós. O modo como nós vamos interpretar é exatamente esse o efeito que eles desejam. Por isso, então, a gente lembra que, tanto no caso de
pensar num envenenamento, pensar numa cura, isso nada mais é do que simplesmente uma transformação das substâncias elementares, ou de uma combinação dessas substâncias elementares que existem ali, suspensas ou presentes naquele ambiente. Não só uma transformação, mas uma recombinação, uma reconfiguração. Né? Não sei não, Brás, para mim ainda está bastante longe. Tá, isso porque, pelo seguinte, né, o FCU é fluido cósmico universal, Elcio. Brás, quando a gente fala sobre fluido cósmico, olha só para a gente perceber a distância que está, né, porque dá a impressão de que é tudo tão fácil, de que é tudo tão simples, e não é tão assim como a gente imagina. Hoje a ciência material, elas estão trabalhando, procurando os elementos presentes na natureza, os elementos materiais, que compõem as partículas subatômicas. Ou seja, nós temos um átomo de oxigênio, o átomo de ferro, o átomo de cálcio, de carbono. São átomos que, em grande quantidade, eles acabam sendo percebidos pelos nossos sentidos. Muito bem. Esses átomos têm, então, os seus núcleos, que são os núcleos atômicos. Dentro desses núcleos atômicos, nós temos ali pequenos elementos que acabam criando, de um modo geral, esse núcleo. Então são as partículas subatômicas. Hoje, então, a nossa ciência procura estudar essas partículas subatômicas. Quando nós falamos sobre fluido cósmico universal, olha só a diferença. Quando nós falamos sobre fluido cósmico universal, nós falamos de um elemento que, mesmo estando de uma forma muito grosseira, compõe, por exemplo, o nosso perispírito. Se a ciência está longe de descobrir a presença dos espíritos à nossa volta, imagina a distância que eles estão de descobrir o fluido cósmico universal, que é o elemento mais puro que compõe, por exemplo, esse perispírito, esses fluidos mais grosseiros que se encontram à nossa volta. Se a ciência não consegue hoje registrar a presença de um obsessor que tem ali o perispírito denso, composto por essa substância muito mais próxima da matéria, imagina o fluido cósmico no seu estado mais puro. Então a gente tem que pensar nesse sentido. A gente não avançar o caso, não avançar a vontade que nós temos de descobertas, porque enquanto eles se querem perceber a existência do mundo espiritual, eles jamais vão conseguir ir além para descobrir algo mais puro ainda do que é possível. Os próprios espíritos ainda não conhecem o fluido cósmico universal no seu estado in natura, digamos assim. Imaginemos a nossa ciência que está presa ainda dentro dos elementos da matéria, dentro do ambiente da matéria. Então ainda está muito longe de ser descoberto. Eu vejo aí gerações e mais gerações para frente para que isso seja possível, né, de ser abordado, mas enquanto a ciência não reconhecer a existência do mundo espiritual, não tenhamos esperança tão cedo de que eles possam chegar perto desse fluido cósmico universal. Mesmo que com toda aquela empolgação da gente pensar no bóson de Higgs, aceleradores de partículas, daquela coisa toda, mesmo assim está muito e muito distante dessa realidade. O que eles vão conseguir descobrir é aquilo que diz respeito à matéria do mundo material, não essa matéria do mundo invisível. Então eles podem chegar até o limite do mundo material. Bom, descobrimos tudo que é possível nesse ambiente. Agora, para chegar nesse ambiente, digamos, metafísico, aí já é uma outra história que a nossa ciência material ainda não está capacitada para chegar. Como o próprio Kardec disse no livro O que é o Espiritismo, a ciência material lida com o mundo material. A ciência espírita, nesse caso, lida com os elementos do mundo espiritual. Então, no nosso caso, a gente lida de uma forma teórica, naturalmente, né? Porque nós não temos ainda condições de utilizar os recursos da ciência material para chegarmos nessas respostas, né? Mas eu espero que a gente vai chegar lá daqui a algum tempo ainda, mas a gente chega ainda, né? Vai chegar um momento, por exemplo, que a ciência vai conseguir criar um equipamento em que ela consegue detectar a presença de espíritos. Não simplesmente medindo campos eletromagnéticos como nós temos hoje, né? Porque quando a gente assiste a esses programas que tratam de caça-fantasmas, né? Caçadores de fantasmas, Fantasmagoria, que é o rádio da rede, que é o caso da Rede Globo, por exemplo, e outros programas, eles utilizam equipamentos que captam apenas as informações do mundo material, querendo desvendar o mundo espiritual. Então eles utilizam máquinas
que tem ali sensores infravermelho, máquinas fotográficas, medidores de campos eletromagnéticos, termômetros, gravadores de som, né, ou gravadores de imagem e tudo mais. Então, são equipamentos do mundo material para tentar descobrir o mundo espiritual. Então, isso não é possível ainda. Quando a ciência realmente juntar todo mundo, começar a estudar os médiums, a mediunidade, a presença do mundo espiritual e começar a voltar a tecnologia para em direção a esse mundo invisível, aí a gente já pode começar a ter esperança de novas descobertas. Mas por enquanto, aqueles que são os mais curiosos vão até um shopping center, compram uma máquina fotográfica e querem fotografar um espírito. Eventualmente conseguem. Mas aí já depende do quê? De um fenômeno específico para aquela aparição. Né? Pois é, mas a TCI está muito voltada ainda, Brás, muito mais para curiosidade do que para pesquisa propriamente dita. Enquanto a curiosidade não se transformar num objeto de estudo, a gente vai continuar ainda no campo das especulações, das fantasias, dos misticismos, como infelizmente ainda vem acontecendo. Né? Mas a gente vai chegar lá. Né, tudo no tempo certo. Bom dia, pessoal que chegou. Vamos em frente. Nós falávamos então sobre as substâncias, né? Vamos para o item 13, mais uma vez. Olha só que interessante, dando continuidade. Falamos dos venenos, falamos dos remédios. Vamos agora falar de um outro elemento. Poderia então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar? Suponhamos que fizesse uma fruta ou uma iguaria qualquer. Alguém poderia comê-la e sentir-se saciado? A resposta dos espíritos: sim, sim. Mas não procures tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros as partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vives. Não sabes que o ar contém vapor d'água? Condensa-os e voltarão ao estado normal. Priva-os de calor e verás que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se transportam num corpo sólido e bem sólido. Assim, muitas outras substâncias de que os químicos ainda tirarão maravilhas mais espontâneas. Mas acontece que o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. No caso, assim, a vontade e a permissão de Deus, né? Mais uma vez, antes da gente entrar no fenômeno propriamente dito, como eu falei para vocês, se nós pegarmos a cadeia orgânica do açúcar, a cadeia orgânica do suco de laranja, do sumo de laranja, a cadeia orgânica de um cacau, de um chocolate, tudo isso nada mais é do que combinação de elementos. A gente não precisa pensar em comida, veneno, remédio. Pensemos apenas em substâncias que são criadas a partir de uma manipulação. Consequentemente, cria-se então aquilo. O espírito, tendo conhecimento do que ele quer exatamente oferecer, tendo conhecimento da manipulação desses fluidos, ele pode criar qualquer elemento, apenas direcionando assim o objetivo. Eu quero criar esse elemento para essa consequência, para produzir esse efeito. Então ele consegue ali direcionar, mas nada mais é do que combinação de elementos a partir dessa matéria primordial, que é o fluido que se encontra ali no ambiente. Kardec faz um comentário. A questão da saciedade é, nesse caso, muito importante. Isso porque quando se fala do espírito criar, por exemplo, um alimento qualquer que seja, e isso raramente acontece, eu pelo menos não conheço nenhum fenômeno dessa natureza. Eu conheço das medicações, conheço até mesmo dos venenos, né, que a gente pode comentar, mas no caso de alimento, por exemplo, não conheço nada semelhante, nenhum tipo de fenômeno, até porque é muito raro. Mas o que Kardec lembra é que quando você se alimenta com uma fruta, se alimenta com um pedaço de pão ou coisa parecida, você na verdade também conta com a saciedade, você mata a fome. É aquele peso no estômago que o cérebro interpreta como sendo ali você está alimentado, então você se sente saciado naquele momento. Mas como é que os espíritos vão provocar esse tipo de efeito através dos fluidos? Aqui, por exemplo, vamos lá. A questão da saciedade é, nesse caso, muito importante. Como uma substância que só tem existência e propriedades temporárias,
e de certa maneira convencionais, pode produzir a saciedade. Essa substância, em seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade propriamente dita que resulta da plenitude. Se essa substância pode agir na economia orgânica e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e provocar uma sensação de saciedade. Mas pedimos, aí Kardec aqui tem uma tiradinha bastante sarcástica, né? Mas pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes que não se enciumem, né, para não se enciumarem, nem pensarem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros e excepcionais e não dependem jamais da vontade de alguém, pois do contrário todos se alimentariam e curariam de maneira vantajosa, né? Então aqui, Kardec lembrou que isso é algo extremamente raro de acontecer, que não tem nenhum problema com a concorrência do mundo material. E para poder fechar essas três situações que nós lembramos aqui, nós conversamos no nosso encontro anterior, na semana passada, a respeito de um fenômeno mediúnico bastante curioso, que merece a nossa atenção, embora não seja necessariamente no ambiente espírita, mas acontece com certa frequência no ambiente de religiões de tradições africanas, como é o caso, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, na Umbanda principalmente, onde os médiuns, estando ali mediunizados, em transe mediúnico, né, ou incorporados, como nós dissemos popularmente, os espíritos fazem uso de substâncias, de bebidas alcoólicas, de tabaco, né, no caso de charutos, cigarros. E aí então o médium, depois de sair do transe mediúnico, ele não sente mais o efeito dessas substâncias. Ou seja, embora tenha bebido a bebida alcoólica, ele não sente o efeito do álcool no seu organismo, no seu sistema nervoso. Resumindo, ele não fica bêbado. E a pergunta é, como isso é possível? No caso de espíritos que fazem uso do tabaco para essas reuniões, que não apenas faz parte dos rituais, mas do próprio hábito dos espíritos, o médium, saindo do transe mediúnico, ele não fica nem com o cheiro, nem com o hálito dessas substâncias, o que é bastante característica no caso dos fumantes, das pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas. Então, os médiums não sofrem o efeito dessas substâncias. Como isso é possível? Exatamente através desse fenômeno. Os espíritos, então, fazem a modificação dessa matéria, porque, no caso, é uma necessidade que eles têm de absorver esses fluidos. Seria como se eles fizessem a decomposição dessa matéria numa condição que eles possam absorver. E isso, consequentemente, tira do corpo do médium o efeito dessas substâncias. Porque, na verdade, embora ele tenha feito uso dela, ela não entra no seu corpo, ela não afeta o seu organismo, porque de imediato os espíritos fazem essa modificação. Essa foi uma resposta interessante que eu consultei com os amigos espirituais e todos eles foram unânimes nesse sentido. Devemos estudar o laboratório do mundo invisível para entender esse fenômeno. E aqui, estudando então e percebendo a capacidade que os espíritos têm de modificar a composição desses elementos, mostram que não apenas eles criam esses elementos a partir dos fluidos que se encontram no ambiente, mas podem também modificar os próprios elementos que se encontram ali presentes. Se você coloca uma garrafa de água para ser magnetizada e ela acaba tendo propriedades especiais, o álcool, que tem também a sua composição orgânica, pode ser transformado em substância neutra, neutralizar aquela substância. Podem fazer medicação, podem fazer veneno, podem transformar uma substância, eles podem manipulá-la a seu bel prazer, naturalmente dentro daquela permissão, dentro das necessidades daquela experiência. O Brás colocou, fiz essa experiência uma vez com uma médium que ingeriu uma garrafa de pinga. O que entendia que no momento em que ela bebia, tinha mais de 20 sugando, né? Nesse caso não é apenas, quando se fala sugando, Brás, dá aquela ideia dos obsessores, né? Só que na verdade a gente pensa ali nos espíritos que estão ali trabalhando essa substância. Então até mesmo esses espíritos que absorvem esses fluidos que são emanados por esses produtos, na verdade eles também promovem essa transformação de um modo inconsciente. Essa que é a parte interessante. Então, mais uma vez, no caso dos espíritos, não pensemos na questão moral. Se é um espírito que é um obsessor, se é um espírito que é um protetor. Pensemos no efeito que eles fazem em cima dessa substância.
Naturalmente eles dão ali a direção de acordo com a intenção que eles têm. Né? Certamente muita coisa pode e deve ser estudado ainda a respeito desses fenômenos, né, que cabe, por exemplo, aos grupos de pesquisas mediúnicas dentro do movimento espírita, que infelizmente, como nós comentamos há um tempo atrás, é algo bastante raro na atualidade. A gente vê grupos de orações, grupos de evangelização, grupos de estudos, mas nós não vemos, por exemplo, grupos de pesquisa. E esses fenômenos são interessantíssimos de serem analisados. E aí então que, né, já depende da nossa iniciativa explorar um pouquinho mais esses assuntos, explorar um pouquinho mais esses fenômenos, esses mistérios, digamos assim, até que eles sejam pelo menos desvendados. Vamos em frente, item número 14. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, vai colocando na área de texto. Naturalmente a gente está fazendo aqui uma abordagem superficial desses assuntos, né, porque para nós aqui não vem ao caso, nós fazemos um estudo mais aprofundado, até por falta de recursos, por falta de condições, por falta de análises, de observações mais apuradas, né, porque o que a gente coloca é exatamente a teoria de que forma que nós podemos entender o fenômeno, mas não conseguimos entender a sua fisiologia de um modo mais profundo. Então a gente tem assim, uma visão geral. Isso significa o quê? Que cada vez que a gente observar um fenômeno desse acontecendo, nós não nos espantaremos por um tipo de milagre ou por um tipo de algo sobrenatural. Mas a gente vai conseguir compreender que através de leis e propriedades físicas, leis e propriedades naturais, nós conseguimos entender que aquilo pode acontecer, é possível de acontecer. Em breve a gente vai estudar um pouquinho um capítulo interessante que Kardec não tem aqui no Livro dos Médiuns, mas que também é algo bastante curioso. Aqui no Brasil, por exemplo, ou em alguns países da Europa que alimentam também esse tipo de tradição, nós temos na época de São João as festas juninas, mês de junho, algumas vezes se estende um pouquinho mais para o mês de julho, mas durante aquelas festas, já libero o braço. Durante aquelas festas, nós percebemos que tem uma brincadeira que é bastante tradicional, que é aquela brincadeira em que as pessoas caminham em cima da brasa, do carvão em brasa. Algumas pessoas se queimam e outras não se queimam. Por que elas não se queimam? Aí as pessoas vão dizer assim, porque ela tem fé. Muito bem, ela pode ter fé, mas qual é exatamente o fenômeno que pode explicar aquele efeito? A gente vai falar um pouquinho sobre isso em breve. Terminando esse capítulo, a gente faz um adendo, fala um pouquinho sobre essa questão. É um fenômeno chamado de apiropatia, né, ou de incombustibilidade, né, que é a não combustão do indivíduo. Nós tivemos várias personalidades do passado que andaram em meio ao fogo, andaram em meio às brasas e não se queimaram. E esse é um fenômeno mediúnico bastante interessante, que a gente vai estudar oportunamente. Bom, antes da gente continuar para o item número 14, passar aqui para o braço rapidinho, que a gente já volta. Então, como vocês perceberam, até mesmo nesse caso, no caso do uso dessas substâncias nas religiões de tradições africanas, no caso daquelas pessoas que são chamadas de são os fiéis, né, as pessoas que têm uma fidelidade muito grande em suas religiões, no caso das festas, por exemplo, nós temos ali os dois casos que são situações comuns que as pessoas muitas vezes não conseguem interpretar, não conseguem compreender. Vamos lá, bom dia Francis, bom dia pessoal que chegou. Com você então, Braz, vamos lá. Ô Zé, que é rapidinho. Eu já deparei umas 2 vezes com um vídeo na net em que tinha uma festa de aniversário de uma criança e na hora que eles começaram a cantar os parabéns, as velas apagavam e foi 4 vezes, ninguém desconfiava. Quando eles foram ver a filmagem, tá um espírito que soprava as velas. Aí eu imagino, vendo aquilo, imaginando, será que esse espírito comeu do bolo também? Foi só depois que eles foram fazer revelar, que eles foram ver o filme, que eles viram a cara do espírito meio por trás, apagando as velas, né? Que coisa engraçada que eu achei aquilo. Eu já vi esse vídeo umas 2 vezes. Eu acho que alguém pode até rever, procurar na net aí que vai ver. Um abraço. Não deixa de ser curioso, né, Braz? A gente tem esses
os espíritos travessos aí que procuram, né, que de alguma forma procuram interferir aqui no nosso dia a dia. E isso é um efeito físico, né? O fato do espírito conseguir produzir um vento, por exemplo, produzir a movimentação do ar naquele momento, nada mais é do que um efeito físico também. Certamente havia ali um médium que oferecia a ele condições fluídicas para que ele realizasse aquele tipo de fenômeno, e aí então não perdeu a oportunidade, né? Pois é, né? Será que ele conseguiu comer? Ele pode ter absorvido, por exemplo, substâncias ali, né? Como a gente viu, se ele é capaz de fazer essas manipulações, então por que não, né? Coitado. Judiação. Estragou a festa do garoto. Mas imagina a festa, o susto da família depois de ter revelado ali as fotos, né? Vamos lá. Item 14. Vamos sair das substâncias então, entrar agora nos objetos. 14. Os objetos que a vontade do espírito tornaram tangíveis, poderiam permanecer nesse estado e ser usados? Aqui é o caso dos espíritos que produzem alguns tipos de objetos. Como é o caso, a gente pode chegar desde os objetos mais comuns até os objetos mais trágicos, como por exemplo o espírito criar uma faca, criar uma pedra, o que é bastante comum, principalmente no fenômeno de transporte. E aí, então, a partir do momento em que eles criam, qual é a duração da existência daquele objeto, né, daquela combinação de elementos? E também, além disso, qual é exatamente a utilidade que nós do mundo físico, podemos dar a partir do momento em que ele foi criado? Então Kardec perguntou, né, se eles têm ali tempo de durabilidade e se eles têm também a própria utilidade. A resposta: isso poderia acontecer, mas isso não se faz porque é contrário às leis. O que significa isso? As nossas leis naturais lembram que os elementos da matéria, eles são constituídos com matéria-prima encontrada aqui mesmo no mundo material. Então, se nós utilizássemos objetos fora das nossas possibilidades, porque lembrando que essa interação que nós temos com o mundo físico faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do nosso aprendizado. Filhinha, por favor, aqui. Faz parte do nosso aprendizado. Dessa forma, então, a partir do momento em que eu crio objetos, eu poderia, por exemplo, criar uma moeda de ouro. Já que se pode criar uma pedra, por que não criar uma moeda de ouro? Só que, na verdade, essa moeda de ouro, na condição em que ela se encontra e no valor que nós damos aqui no mundo físico, ela acabaria, de certa forma, interferindo na nossa vivência. Porque me daria recursos que muitas vezes me tiraria de alguma prova ou me colocaria numa situação que poderia gerar muito mais problema do que solução. Então, quando a gente fala de objeto, a gente pensa também nos objetos que têm valor para nós. Um objeto que tem um valor financeiro, um objeto que tem um valor afetivo, seja lá como for. Do contrário, nós poderíamos reproduzir quadros. Eu roubo o quadro original, coloco um quadro no lugar e pronto. O que é o quadro? Aquele quadro que nós vemos ali, um quadro de 30 milhões de dólares. O que é o quadro? Nada mais é do que uma tela com tintas misturadas, fazendo alguns contornos e que nós damos o valor para ele. Por isso, então, essa limitação da intervenção do mundo físico no mundo material não apenas é necessária para preservar o nosso desenvolvimento e também dos próprios espíritos, como também é muito difícil de acontecer. Por isso, então, isso poderia acontecer, mas não se faz porque é contrário às leis, não apenas às leis materiais, mas também contra as leis morais. Questão número 15. Todos os espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Aqui já é uma questão interessante, eu já tive a oportunidade de presenciar alguns debates bastante calorosos em torno dessa questão. Porque de imediato, a primeira ideia que se tem é que somente os espíritos considerados superiores teriam condições de produzir esses fenômenos. Isso porque essa superioridade daria a eles também conhecimento. Então, quer dizer, eu tenho conhecimento, tenho capacidade, tenho possibilidade, então eu simplesmente faço.
Mas a pergunta fica, mas e os demais espíritos que se encontram no mundo espiritual? Esses não teriam condições? Aí é exatamente que vem a resposta de Kardec, que elucida essa questão. A resposta: o certo é que o espírito, quanto mais elevado, mais facilmente o consegue. Mas isso também depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Isso porque a gente lembra que a realização desses fenômenos, naturalmente elas vão se expandindo conforme o espírito direciona isso ou sustenta essas suas intenções nas virtudes, nos valores mais nobres, no desejo de ajudar, no desejo de servir. Já os espíritos inferiorizados, espíritos com poucos valores, têm a intenção mais egoísta de ou prejudicar, ou se divertir, ou favorecer. Sem muitos escrúpulos. Simplesmente realizam o fenômeno de acordo com sua vontade. Mas nesse caso, independente da questão moral, se faz por bem, se faz por mal, a questão é, eles têm conhecimento para isso? A gente já fala de inteligência. E a gente lembra que a inteligência ela existe em qualquer faixa evolutiva. Só que quanto mais inteligente o indivíduo é e quanto menos valores ele tem, piores são as suas decisões. A gente lembra que no nosso mundo material nós tivemos exemplos de grandes inteligências que usaram para destruição. Na Segunda Guerra Mundial nós temos ali vários. Nos países ditatoriais, um ditador, um homem para chegar para ser um ditador, para comandar um país, é alguém que realmente tem muito conhecimento. Ele não tem apenas força, ele tem capacidade de articulação, ele tem capacidade de manipulação, ele tem ali os seus objetivos, as suas intenções, sabe como produzir, sabe como realizar. Então, nesse caso, a gente pega, por exemplo, Adolf Hitler, uma das mentes mais privilegiadas que a humanidade teve a oportunidade de conhecer, só que direcionada para um objetivo egoísta. Então, quando nós falamos de inteligência, no mundo espiritual nós também falamos de inteligência. E aí nós perguntamos assim, um espírito, por exemplo, no caso de um espírito materialista, mais materializado, mais ligado à matéria, ele teria condições de se deslocar com a mesma facilidade que um espírito superior tem? No caso, por exemplo, da velocidade, da distância, da forma como ele se desloca? O espírito inferior ele teria condições disso, só que a sua ligação com o mundo material seria de se movimentar. Por exemplo, dele fazer uma mudança de ambiente daqui, por exemplo, para a Europa. O espírito superior, no caso, né, que André Luiz chama de volitar, né, que é a capacidade que ele tem de se deslocar voando, por exemplo, os espíritos nos orientam, Kardec fala sobre isso no livro dos Espíritos, que eles se deslocam com a velocidade do pensamento. Só que, naturalmente, para você alcançar essa velocidade, você precisa ser realmente um espírito bastante elevado, para ter um perispírito bastante sutil, para não haver ali a influência do mundo físico, do mundo material, e ter conhecimento para fazer isso. O que é a velocidade do pensamento? Só para vocês terem uma ideia, produzam na mente de vocês a seguinte imagem que eu vou passar para vocês. A imagem seria a seguinte: pensem na Lua. No momento em que vocês pensaram, vocês já estão lá. Seria mais ou menos isso que um espírito superior faria. Pensem, por exemplo, na Estátua da Liberdade em Nova York. Vocês acabaram de ir para lá. Pensem, por exemplo, na Torre Eiffel, na Europa. Vocês acabam de se deslocar para lá. É essa velocidade que os espíritos atingem quando se deslocam por esse recurso, por essa velocidade. E eu me lembro até num livro interessante que eu li, que não é um livro espírita, ele era um livro espiritualista, que falava sobre esse conhecimento de dimensões do mundo espiritual. E aí então, a parte interessante é que um espírito que era ainda, ele se encontrava naquele processo de adaptação no mundo espiritual, de conhecer um pouquinho mais os recursos e tudo mais, e ele teve merecimento para acompanhar um espírito mais elevado, que era o seu mentor, para conhecer determinado ambiente. E ele acabou então, foi tão rápido assim, Francis, que beleza, é isso aí. Então ele acabou, foi convidado por esse espírito superior para conhecer determinado ambiente.
E naturalmente ele foi levado por esse espírito dentro das capacidades que esse espírito tem. E a velocidade foi tão rápida que esse indivíduo acabou passando mal. Ele acabou sentindo vertigem, porque era uma velocidade tão espantosa que ele não estava adaptado. Que é mais ou menos o que aconteceria conosco por falta de adaptação. Então esse dia a dia, esse cotidiano, essa rotina no mundo espiritual tem essas dificuldades também. Nós temos necessidade de tempo, de ter um conhecimento de tempo, temos necessidade de ter um conhecimento de espaço, para saber exatamente que horas são, porque se tirar essa referência de tempo de todos nós, o nosso cérebro começa a sentir falta de uma referência de quando nós estamos, quanto tempo passou e tudo mais. E sem essa referência na nossa condição hoje, nós sentiríamos o efeito de uma forma muito negativa. O espaço é a mesma coisa, você não saber onde está gera também aquela certa agonia, aquela certa aflição do espírito. Com relação à velocidade, a mesma coisa. Nós não conseguimos alcançar determinadas velocidades porque passamos mal. É mais ou menos aquela coisa de você andar, por exemplo, de fazer uma viagem de ônibus olhando pela janela. Depois de um certo tempo começa a vir aquele enjoo. E por que esse enjoo? Porque o nosso cérebro começa a ver essas informações de um modo desorganizado. Você lê um livro num carro em movimento, por exemplo, aquela falta de foco também provoca no nosso cérebro uma desordem que gera consequentemente um mal-estar. Então os espíritos também sentem isso, pelo fato de não estarem adaptados a essa nova condição. Embora não seja um efeito orgânico, é um efeito psicológico que ele acaba sentindo. O Mário colocou nesse semana, então os mentores que nos assistem, por exemplo, no culto do lar, veem a velocidade do pensamento? É claro, né, Mário, que eles não chegam em cima da hora. Toda vez que nós fazemos, por isso que os espíritos colocam, façamos sempre, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, para que os espíritos possam se programar. Mas certamente nos casos de emergência, por exemplo, em que há necessidade de um atendimento emergencial, esses espíritos superiores eles se deslocam com uma velocidade própria deles, do jeito que eles sabem fazer a coisa. Já no caso dos espíritos mais materializados, eles necessitam, por exemplo, pegar um transporte público para poder se deslocar, porque eles não conseguem se deslocar com essa velocidade. Então, ou eles vão caminhando, ou eles pegam carona nos veículos que nós utilizamos hoje. E isso acontece sim. Simplesmente porque eles não conseguem. Eles estão aqui interagindo conosco, eles querem te acompanhar, o que eles fazem? Eles vão atrás de você. Então, você acabou de pegar um ônibus, sobe no ônibus também. Não conseguem fazer isso de modo diferente, pelo seu apego à matéria, pela densidade do seu perispírito. Então, no caso dos espíritos inferiores, eles podem ter conhecimento, mas eles não têm capacidade para isso. Exatamente pela forma como eles se vincularam com o mundo material. Por isso, então, coloca que ter conhecimento é uma coisa, ter possibilidade é outra. Né? E aqueles que vêm trazidos para serem assistidos. Aí a gente imagina que todo o cuidado que é feito, né, tudo é respeitado o tempo das pessoas. Então, no caso, eu posso ser um espírito que tenha a condição de realizar tarefas dentro do meu nível evolutivo. Mas a partir do momento em que eu tenho um espírito numa condição, uma categoria inferior, que necessita da minha assistência, eu vou respeitar o tempo dele. Eu vou respeitar as condições dele. Então esses espíritos que são conduzidos para as casas espíritas, por exemplo, eles são levados por esses espíritos, claro, de um modo mais ágil, mas não necessariamente no tempo deles, de fazerem as coisas caminhando e tudo mais. Então eles são conduzidos, né, de acordo de um modo que seja prático, para que todos possam se beneficiar e sem atrasar, digamos assim, o trabalho desses orientadores espirituais. Então, é a forma como os espíritos se conduzem no mundo espiritual. Aplicam o seu conhecimento, mas naturalmente respeitando determinadas limitações dos espíritos mais inferiorizados. Então, o que Kardec colocou aqui para nós, nessa questão, quando ele falava sobre se todos podem fazer essa mesma manipulação, se todos podem agir dessa mesma forma, sim, podem. Nós temos espíritos inferiores que muitas vezes procuram interferir, afetar os encarnados através da manipulação desses fluidos. Se houver ali um merecimento, se houver a permissão do mundo espiritual para que essa ação aconteça, certamente eles o fazem. Mas, naturalmente, como eu falei para vocês, existe uma lei que deve ser respeitada, existe ali um limite de ação que precisa ser respeitado, que os espíritos não podem simplesmente intervir. Tanto é assim que quando a gente fala sobre essa questão, a capacidade dos espíritos, a gente lembra
que até o próximo capítulo que a gente vai estudar, o caso das casas assombradas. É um tema assim que provoca arrepios em muita gente. Mas o que são as casas assombradas? São aqueles lugares, aquelas residências, que são ali ainda habitadas por espíritos apegados àquele ambiente ou às pessoas ali vinculadas, ou ali presentes. E aí então eles podem, através dos recursos da mediunidade, no caso, por exemplo, dos fenômenos de efeitos físicos, pode sim, Mário, eu libero para você, dos efeitos físicos, provocar, por exemplo, objetos que caem, objetos que são lançados. O que são esses fenômenos o que eles seriam que não efeitos físicos? Apenas o objetivo, apenas a questão moral que acaba sendo analisada. Mas conhecimento para isso eles possuem. Nós sabemos disso. Tivemos um caso descrito por Kardec na revista, no livro O Céu e o Inferno, de um espírito que deu um tapa no rosto de um morador de uma residência. Esse espírito morava naquele local, deu um tapa no rosto dele. O que foi esse tapa? Nada mais do que um efeito físico. Só que utilizado nesse caso para trazer um prejuízo para aquele encarnado. Mas o espírito tinha conhecimento para fazer isso e o fez dessa mesma forma. Passando para você então, Mário, vamos lá então. Só liberar aqui, só um instantinho. Vamos lá, um abraço. Beleza, Zé, obrigado aí pela compreensão. São duas perguntas aqui que eu tenho dúvidas nisso. A respeito da velocidade aí disso que foi colocado. Por exemplo, num pronto-socorro espiritual na casa espírita, né? Acredito eu, por exemplo, que os ceareiros do bem, né, que os trabalhadores, que os mentores, eles vêm literalmente na velocidade do pensamento e inclusive já estão ali naquele ambiente até antes de começar, ali energizando, preparando aquele ambiente, né? Mas, e aqueles irmãozinhos que vêm para serem assistidos? Aqueles irmãozinhos desencarnados, os espíritos, né, que estão aí na erraticidade, que estão aí, confusos, com problemas. Como eles não têm essa velocidade? Eles são trazidos, no caso, acredito eu, por aqueles ceareiros, por aqueles enfermeiros, por aqueles espíritos que estão ali no trabalho. Como é que é essa velocidade? Essa é a primeira pergunta. Eu já vou fazer a segunda. Por exemplo, agora no Evangelho no Lar, no culto no lar, quando a gente está aqui em casa, por exemplo, no dia lá específico, que a gente faz ali o estudo do Evangelho no Lar, que a gente faz ali aquilo ali. Aí, por exemplo, aí a gente pede ali, no momento de oração, por um amigo, por um parente, por um conhecido, por uma pessoa que esteja enferma, uma pessoa que esteja necessitando de uma assistência dos médicos espirituais. Se for merecimento, é claro, da pessoa, esse atendimento é feito também a velocidade do pensamento, quer dizer, enquanto nós estamos ali fazendo aquela oração ali naquele evangelho, uma parte daquela equipe que está ali já vai lá atender, seria isso? Obrigado aí, Zé. Isso. Beleza então, Mário. Nós temos as duas questões. A primeira, eu acho que assim, a descrição mais clara que nós temos acaba sendo feita pelo próprio... voltando aqui, desculpem. Eu comecei a falar aqui, mas não ativei o microfone. Nesses dois trabalhos, nessas duas situações que você colocou, naquela que diz respeito à presença dos espíritos nas casas espíritas para receber assistência e tudo mais, elas são mais descritas com mais detalhamento nas obras de André Luiz, como por exemplo, né, os espíritos que são transportados de um ambiente onde eles se encontram para serem assistidos naqueles locais. O que eles dizem é apenas isso, que eles são conduzidos para esse ambiente e são transportados através da assistência desses espíritos. Algumas vezes eles se deslocam com essa velocidade, mas naturalmente com uma velocidade que não provoque esse desequilíbrio nos espíritos, né? Mas eles são transportados também com essa força do pensamento, mas talvez respeitando o limite de cada um. Porque os espíritos, pelo que nós entendemos, né, no estudo dessas obras, acontece que o espírito é envolvido
por esse perispírito do espírito superior, e aí então ele é conduzido junto com ele, como se ele fosse transportado ao mesmo tempo. E isso acontece com os espíritos que podem, por exemplo, caminhar, para aqueles espíritos que estão mais inconscientes, mas eles são transportados através desse envolvimento fluídico. E eles são levados de um modo confortável, de um modo que seja favorável a todos. Então, essa é a descrição mais próxima que a gente pode tentar interpretar o modo como acontece, porque a gente não tem descrição de como isso se faz. A gente não tem, por exemplo, Kardec na codificação, ele trouxe para nós aqui o básico da coisa, mas ele não trouxe para nós o modo como isso acontece, os detalhes, exemplos que poderiam ser citados. Ele simplesmente fala que o espírito estava ali. Imaginar, por exemplo, São Luís presente nas reuniões mediúnicas respondendo essa pergunta que ele estava ali presente. Quer dizer, São Luís estava ali, mas como é que ele chegou até ali? Aí você vê essa força, essa velocidade do pensamento. Como é que ele se materializa, como é que ele se desmaterializa? Então os exemplos que nós temos são realmente nos livros que são escritos contando essas situações do cotidiano no mundo espiritual. Então é o mais próximo que a gente tem de informações a esse respeito. Agora, até que ponto isso são informações legítimas? Até que ponto todos os espíritos podem fazer a mesma coisa que um espírito exemplificou? Já fica mais complicado para nós, por falta de informação. Não é porque eu não sei, porque o outro não sabe, porque o outro não sabe. A gente não tem descrição sobre isso. Então a gente interpreta de acordo com esses relatos que são trazidos por esses espíritos, e a gente consegue fazer uma combinação da teoria que é trazida para nós na codificação com a prática na vivência deles no mundo espiritual. Como eu comentei com vocês já vamos falar sobre isso. Já falei várias vezes, aquele caso de espíritos que chegam, por exemplo, assistidos, chegam conduzidos por macas no mundo nas casas espíritas, ou o caso daquele espírito que chegou de uma cadeira de rodas, como ele foi aparecer ali? Ele não conseguia ficar em pé porque ainda a sua condição mental não tinha ainda dado a ele condições de se sustentar numa condição de ficar em pé, por exemplo. Então ele era trazido numa cadeira de rodas. Isso foi presenciado pelos trabalhadores. Um espírito suicida, um caso interessante que foi contado por Dona Ivone do Amaral Pereira. O indivíduo se lançou na frente de uma locomotiva para cometer o suicídio. Seu corpo foi dilacerado, o seu perispírito completamente desorganizado. Ele tinha que ser levado a um centro de tratamento no mundo espiritual para ser tratado com os fluidos animalizados, para que ele pudesse se recompor. Como ele foi conduzido àquele ambiente? Então os espíritos o envolvem nos seus próprios fluidos e o transportam, como se fosse ali, absorvem o espírito ali, envolvem temporariamente, como se fosse ali abraçá-lo e conduzi-lo por essa faixa vibratória, de uma faixa mais superior, como se fosse um campo de força. Seria mais ou menos essa analogia que a gente colocaria. Envolve o indivíduo, transporta e depois ele volta à sua condição natural. Seria assim o mais próximo que a gente consegue compreender. Se vierem novas informações que ou detalhem um pouco mais esse nosso raciocínio, ou mude o nosso raciocínio, certamente vai ser muito bem-vinda. Mas a gente ainda tem muita carência dessas informações. Com relação ao culto do lar, a gente lembra que lá você trabalha com irradiações. Irradiação é o pensamento que atua. E a partir do momento em que você direciona o seu pensamento para aquele indivíduo carregado, permeado, envolvido com os fluidos necessários para aquele tipo de assistência que você vai prestar, é o próprio pensamento que age. A partir do momento em que você mentaliza alguém e você mentaliza o local onde ele se encontra, o seu próprio pensamento o alcança. Tanto é assim que nós temos pessoas que muitas vezes se encontram em casa, aí você pensa numa pessoa, o telefone toca. Aí você pega o telefone e fala assim, nossa, eu estava pensando em você. Na verdade é a telepatia. A gente lembra que o pensamento não tem distância. Não tem como você simplesmente chegar e falar assim, olha, tem uma barreira, tem uma distância. As pessoas pensam umas nas outras, muitas vezes até, mesmo de continente para continente. A gente aqui no Brasil, pessoal amigo nosso na Europa, lá na América do Norte, qualquer lugar, você pensa naquela pessoa, ela manda e-mail para você, poxa vida, eu estou morrendo de saudade. Quer dizer, não é por acaso que as coisas acontecem. Então, no caso do Evangelho no Lar, quando você faz uma irradiação, você pode até contar com a assistência dos espíritos, mas na verdade são as preces que são direcionadas àquelas pessoas. Tá? Então é esse caminho que a gente tem que visualizar. O Brás colocou, quando esse Evangelho no Lar é feito com
cronometria, né, certa, tudo é planejado, né, antes de ser aproveitado, exatamente porque que os espíritos colocam, né, estabeleçamos uma rotina, é necessário isso, os espíritos colocam, para que eles possam estar presentes, até porque a grande parte dos espíritos que ali se encontram, ali trabalhando conosco nos evangelhos, nos lares, nos trabalhos nas casas espíritas, não são necessariamente espíritos superiores. Então eles precisam de uma programação. Aliás, a programação no mundo espiritual, a gente sempre fala que no mundo espiritual não temos, por exemplo, tempo. O tempo no mundo espiritual é muito diferente do nosso tempo. Porque o nosso tempo depende de efeitos orgânicos. Quer dizer, o tempo vai passando, você vai envelhecendo. Depende do dia e da noite para a gente ter uma referência temporal. Vai com Deus, Dulce, de uma referência temporal e tudo mais. No mundo espiritual eles não têm essa necessidade. Mas, a partir do momento em que existe um trabalho combinado entre os espíritos e os encarnados, a nossa agenda acaba sendo respeitada. Porque, por exemplo, se eu falo que na quinta-feira, às 7 horas da noite, eu vou ter um trabalho no Centro Espírita, um trabalho mediúnico, ali estarão os espíritos que eles vão se programar para na quinta-feira, às 7 horas da noite, estarem ali presentes. Então, assim, o tempo deles é diferente do nosso. Mas quando há um trabalho combinado, eles respeitam a nossa agenda porque nós dependemos dela. Nós estamos presos nessa rotina e os espíritos nos respeitam por isso. Não diminuindo a nossa condição, porque o fato de estarmos encarnados, é importante a gente pensar nisso, estarmos encarnados não somos inferiores a eles. O que determina a nossa superioridade ou inferioridade é a questão intelecto-moral. Então eles nos respeitam por essa oportunidade de estarmos encarnados, sabendo que os nossos compromissos precisam ser respeitados porque fazem parte da nossa programação, e eles, colaborando conosco, não exigem de nós aquilo que nós não podemos fazer. Mas nós temos também que nos disciplinar, sabendo que para recebermos a assistência, nós também precisamos fazer essa combinação. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte, eles fazem a parte dele, todo mundo bem combinado, o trabalho funciona perfeitamente. E um detalhe interessante, Mário, que muita gente acaba não tendo essa compreensão, é achar, por exemplo, só para a gente finalizar aqui nosso trabalho de hoje, só para a gente ter uma ideia, que dá a impressão de que os espíritos têm bola de cristal. E tendo bola de cristal, dá a impressão de que eles adivinham locais, que você pensa, por exemplo, assim, poxa vida, eu queria muito que o Mário fosse, né, eu peço que os amigos espirituais vão lá ajudar o Mário na casa dele. Aí dá a impressão de que os espíritos sabem exatamente onde você mora. Tem um caso interessante, contado pelo Altivo Panfiro, que era um dos... Exatamente, por isso pede endereço. Que era um dos fundadores e foi presidente do Centro Espírita Leon Denis, que já desencarnou. Ele então fazia um trabalho de distribuição de cestas básicas para algumas pessoas, num dos bairros do Rio de Janeiro. E ele, tendo aquela sua mediunidade bastante desenvolvida, percebeu a presença exatamente do Dr. Herman, que é um dos espíritos mentores daquele centro espírita. E aí então, percebendo ali, né, naquela comunicação mental, né, poxa vida, mas o que vocês estão fazendo aqui, né, procurando esse endereço e coisa e tal? Ele falou, olha, nós viemos aqui seguindo esse endereço para poder prestar assistência. Porque a gente não descobre, não pensa simplesmente assim que mentaliza e descobre onde os outros pensam, onde os outros vão. Se você vai pedir alguma assistência para alguém que está no hospital, é importante que você coloque o endereço do hospital, que você coloque o quarto, o leito que aquela pessoa se encontra. É importante que você direcione a residência onde ela mora. Ah, eu quero pedir para o André que mora lá em São Paulo. Vem procurar o André aqui em São Paulo para você ver. Nós temos uma cidade com quase 20 milhões de pessoas. Quantos Andrés deve ter só na lista telefônica? Então, naturalmente, se o seu pensamento é dirigido para alguém que tem conhecimento, que tem afinidade comigo, é a questão da irradiação. Mas quando você pede uma assistência para alguém que precisa de ajuda e os espíritos ali vão prestar essa assistência, eles precisam dessa referência. Isso é uma orientação interessante. Eles não descobrem onde você mora. Se você desencarnar agora e falar assim, Mário, vem na minha casa, se eu não passar endereço para você, você não chega aqui. É a mesma coisa que acontece também nesse trabalho de assistência do mundo espiritual. Nos trabalhos de obsessão, nos trabalhos de desobsessão.
Você chega na casa espiritual, eu queria pedir ajuda para desobsessão para essa pessoa. Se não colocar a casa, a equipe espiritual não tem como chegar lá. O agradecido colocou: bom dia, né? Se eu mentalizar a sua imagem, não tendo o endereço, os espíritos não vão ajudar? Olha, agradecido, a gente pensa o seguinte: você pode mentalizar a minha imagem por uma foto, mas não significa necessariamente que você saiba onde eu estou. Então, por isso, a gente lembra sempre que quanto mais informações nós prestarmos para o mundo espiritual, mais fácil vai ser a assistência. Porque você pode pensar em mim, mas como nós não temos afinidade, nós não temos uma relação mais próxima e tudo mais, fora do ambiente virtual, dificilmente você mesmo não vai saber onde eu moro. Então a gente tem que sempre pensar nesse sentido. São os laços de afeto que aproximam as pessoas, mas também essa questão da geografia que facilita bastante o trabalho deles. E isso quem disse foram eles próprios, dizendo que eles precisam dessa orientação. Então, se vocês forem lá colocar o nome de alguém, coloquem nome, coloquem endereço direitinho para que esse trabalho seja bem feito. Exato, a gente tem que facilitar a vida deles, não complicar, né, Mário? A gente já pede, ainda complica, como é que vai fazer? Não tem jeito, né? Então é isso aí, gente, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, fechando por aqui, meus amigos, nós paramos na questão número 15. Sobre a capacidade que os espíritos têm de determinadas realizações. Como, por exemplo, fenômenos de transporte. A gente lembra, né, daqueles casos de transporte de objetos que podem trazer prejuízos para as pessoas, né, de curas e tudo mais. Então todos os espíritos estão aptos a fazer isso. Basta que ele desenvolva o seu conhecimento. É o caso, por exemplo, do magnetismo, da influência espiritual. Um obsessor, por exemplo, você obsediar alguém, é um trabalho que exige uma capacidade enorme. Porque você vai envolvê-lo com o seu perispírito, você vai direcionar o seu pensamento. É algo que a gente não faz simplesmente na rotina. A gente faz por uma questão de conhecimento mesmo. Então, no próximo encontro,